Olá, né, vamos dar continuidade para o nosso estudo dos segurados obrigatórios. E aí agora a gente vai trabalhar o segurado especial, tá certo? Quem que é esse segurado especial? O segurado especial, como já expliquei até para vocês no estudo ainda principiológico da Seguridade Social, ele vai ter a sua previsão, tá? Já na nossa Constituição Federal, que é como se fosse uma espécie de correção histórica que o legislador constituinte vai nos trazendo, certo? Se a gente comparar como era o tratamento, né, e a situação dos trabalhadores do âmbito rural e também, obviamente, né, dos pescadores antes da Constituição de 88. Então, hoje a gente vai ter como segurado especial uma definição que foi apresentada pelo legislador constituinte, certo? Ou seja, para alterar essa definição constitucional, eu precisaria, na verdade, de uma emenda constitucional. Então, eu não posso alterar essa definição apenas com o texto legal. Em que esse segurado especial, ele vai ter um tratamento diferenciado, tá aí o seu nome, certo? Não é que ele recebe benefícios especiais, ele vai receber os mesmos benefícios que os outros segurados, tá? Em razão da isonomia de tratamento entre populações urbanas e rurais, e, e essa definição ela vai nos trazendo, tá? Característica dessa atividade, que ela é uma atividade realizada com um outro parâmetro, né, de remuneração muito próxima da subsistência, certo? Normalmente é uma comercialização de excedente, ou então é uma comercialização de produtos, né, sem um processo de industrialização, né? Então o legislador constituinte vai definir esse segurado como produtor, parceiro, meiro, arrendatário rural e pescador artesanal. E aí ele coloca também uma espécie de globo, tá? Não só esse produtor, meeiro, arrendatário, etc., mas o seu núcleo familiar, se ele permanecer no exercício da atividade, se a sua mão de obra for essencial para a realização daquelas atividades, esse núcleo familiar também vai ser caracterizado como segurado especial, né? Com atenção a alguns requisitos. E esse nome especial, ele vai derivar de uma forma diferenciada no recolhimento das contribuições previdenciárias, tá? Que é o que a gente vai chamar de alíquota sobre o resultado de comercialização. Por quê? Porque quem exerce essa atividade não tem uma remuneração, certo? A gente vai observar que as outras categorias de segurados todas oferem remuneração, oferem ganhos, né? Vendem a sua força de trabalho e recebem uma remuneração, que não é o caso do segurado especial, né? Já que ele faz uma comercialização de produção, tá? Então, a gente vai ter essa definição constitucional. Vamos observar que essa definição constitucional, ela vai também ser destrinchada pela Lei 8.213, né, que vão trazendo outros conceitos, né, aumentando aquilo que o legislador constituinte já trouxe, como, primeiro, a visualização de que esse segurado ele é uma pessoa física, né, obviamente. Ele pode estar residente ou não no imóvel rural que ele labora, tá? Então o legislador ele permite, por exemplo, que esse segurado ele labore num aglomerado rural ou urbano próximo ao imóvel, certo? Que ele vai exercer atividade. Que é uma situação assim bastante comum aqui na nossa cidade, por exemplo. Na nossa cidade, a grande maioria dos segurados especiais, eles são agricultores, né? Pequenos produtores, e eles podem exercer atividades, certo? Seja na zona ribeirinha, seja na área de sequeiro ou nos projetos irrigados. Em quaisquer dos casos, há uma possibilidade desse indivíduo ele não residir no imóvel em que ele efetivamente trabalha, né? Então, eu posso ter um trabalhador, por exemplo, que ele reside na Vila do Roçado e exerce atividade de segurado especial em uma outra um outro imóvel naquela mesma localidade, mas não o seu imóvel de residência, tá? Então, esse é um aspecto. Ele pode exercer essa atividade de modo individual, ou ele pode exercer em regime de economia familiar, tá? Que aí muitas pessoas imaginam que só será segurado especial se executar a atividade em regime de economia familiar.
E não é isso que acontece. A pessoa ela pode sim exercer individualmente. Agora, claro, tem que ser uma cultura que se permita esse trabalho, né, de modo individual. E também haverá a possibilidade de se ter auxílio de terceiros, né? A gente vai observar, né, mais na frente como é que se daria essa chance de terceiros auxiliarem esse segurado. Então, o primeiro aspecto, ele não precisa ser o proprietário do imóvel, tá? Então, eu posso visualizar o seguinte: o produtor, ele pode ser proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro, homeeiro, comandatário, arredatário, que são conceitos que a gente utiliza, né, no direito civil para regulamentar relações contratuais, e a gente vai aplicar aqui, e também no direito agrário, se a gente parte da premissa que os assentados, né, do Programa Nacional de Reforma Agrária, eles também serão caracterizados como segurados especiais, desde que eles exerçam uma atividade de agropecuária numa área que não seja superior a 4 módulos fiscais, tá? Ou se eles vierem a exercer a atividade de seringueiro ou extrativista vegetal, que seja de modo sustentável, mas que ele o faça, tá, em uma área que não tem nenhuma limitação geográfica, certo? Já que aqui ele vai estar fazendo uso de recursos que são recursos renováveis, né? Então, o legislador ele não limitou uma área, né? Então, vamos imaginar um seringueiro, né, que lida com sobrevive da extração de látex. Então, não tem como você limitar essa área a 4 módulos fiscais, por exemplo, né? Então, o espaço é em aberto e aí ele tem a possibilidade de utilizar, digamos assim, buscar essa atividade em um espaço que seja superior a 4 módulos fiscais. O que é esse módulo fiscal? O módulo fiscal ele é um conceito que a gente usa no direito agrário, certo? Para estabelecer qual seria a área produtiva economicamente. Então, cada município ele tem o seu módulo fiscal, tá? E aí ele vai considerar, por exemplo, 50 hectares, 60 hectares, 100 hectares, 20 hectares. Ele vai considerar quais são as qualidades, as condições daquela área, certo? As condições geográficas, né, inclusive, daquela área, da sua fauna, da sua flora, para que ela seja rentável, para que ela seja sustentável. Então, é como se um módulo fiscal, ele simbolizasse o uso daquela área de um modo economicamente viável, tá? E aí o legislador ele limitou para 4 módulos fiscais, porque ele parte da premissa que é pouco crível que um latifundiário ele vá ser segurado especial, por exemplo, né? Já que ele tem uma área extensa, né? Então aí não seria possível essa realização dessa atividade nessa modalidade. Além do produtor, a gente também vai ter como segurado especial o pescador artesanal, ou quem é assemelhado a este pescador artesanal. Nesse caso aqui, a pessoa ela vai ter que fazer o uso da pesca profissional, tá? Como se fosse o seu principal meio de sobrevivência, certo? E como eu disse há pouco para vocês, você vai somar essa característica do indivíduo, tá? Mas o seu núcleo familiar, se ele fizer parte desse regime de produção. Então, o cônjuge, o companheiro e o filho maior de 16 anos, ou quem for equiparado a esse filho, por exemplo, no caso, o enteado, ele também vai ser caracterizado como segurado especial. Agora, claro, desde que ele comprove, né, que tem uma participação ativa nas atividades desse segurado, certo? O que é que a gente pode observar? A denominação segurado especial, como eu disse a vocês, ela é uma denominação que vai estar fundamentada, certo? No tratamento, que é um tratamento diferenciado dado para esse tipo de atividade, tá? Ah, professora, isso é injusto porque ele não contribui, isso é injusto porque ele não, digamos assim, ele não financia o sistema com as demais categorias de segurados obrigatórios. Só que aqui, essa diferenciação, ela é exatamente uma busca por um tratamento equitativo, né? Já que a natureza da atividade, ela é uma natureza que acaba penalizando, né, substancialmente quem exerce essa atividade, seja ela de pesca, tá? Ou seja ela de produção
rurícula, certo? Então, a gente vai ter que ter uma atençãozinha com relação a isso. E aí, uma das diferenciações de tratamento que é dada para esse segurado é o seu sistema contributivo, certo? As demais categorias de segurados obrigatórios, eles vão contribuir em cima da sua remuneração, em cima do seu ganho. O segurado especial, ele não tem remuneração, certo? Como ele não tem remuneração, a contribuição dele vai ser em cima da produção. Então, é em cima da receita bruta que é proveniente da comercialização de sua produção. Então, se ele não vende, por exemplo, então ele não vai ter essa contribuição. Tá? E aí, essa contribuição, a gente vai dar a ela o valor de 1,2%, que é o que nós chamamos de alíquota reduzida, certo? Eu somo a essa alíquota reduzida a contribuição ainda que é inerente ao seguro de acidente de trabalho, que é uma outra contribuição que a gente vai ter, que é de 0,1%. E a estas, a gente também vai somar a contribuição que é destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o SENAD, de 0,2%, tá? O que totaliza uma contribuição de 1,5%. Como a contribuição para o Senar não é uma contribuição social, pode ser que vocês visualizem nos livros de direito previdenciário que essa contribuição do segurado especial ela é de 1,3, tá certo? Então, tem autor que faz referência a essa contribuição do Senar e tem autor que não faz referência a essa contribuição, tá bom? E aí, o que é que a gente ainda observa? Além desse tratamento diferenciado para as contribuições, eu também vou ter um outro tratamento a título de carência, tá? O que é a carência? A carência nada mais é do que um mínimo de contribuições mensais que o segurado especial ele deve cumprir, tá? Para que ele perceba um benefício, certo? Perdão, segurado especial não, os demais segurados. Genericamente, como é que funciona a carência para todos os tipos de segurados, salvo o especial, tá certo? Então, para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, o segurado facultativo, como é que funciona para esses segurados? Eles vão ter que provar a contribuição contínua. Então, cada tempo contributivo vai somar essa carência. Então, quando eu tenho um benefício, por exemplo, previdenciário, que me exige 40 anos de contribuição, então eu vou ter que provar 40 vezes 12 contribuições, né? Que são 12 contribuições ao ano, certo? E aí eu vou ter a percepção daquele benefício se eu preencher os outros requisitos. Como é que funciona para o segurado especial? Como a contribuição dele não é mensal, tá? Como a contribuição dele é diferenciada, é em cima da produção, certo? O segurado especial, ele vai provar sua carência demonstrando o exercício da atividade. Então, ele não prova pagamento de contribuição. Ele prova exercício da atividade, tá? Então, por exemplo, se a gente tem a exigência de que esse segurado, por exemplo, ele exerça a atividade por 180 meses para a percepção de aposentadoria, se ele for homem, né? Então, ele não vai provar 180 contribuições, ele vai provar 180 meses de atividade, que são os 15 anos, certo? Então, esse tratamento, que é um tratamento diferenciado, é que vai justificar essa denominação de segurado especial. E aí, a gente vai ter umas outras características, como o pagamento de todo o benefício previdenciário que ele vier a oferir vai ser do valor de um salário mínimo. Se eventualmente ele deseja um benefício maior, ele pode contribuir de modo facultativo, tá? Com 20% sobre um salário de contribuição, além da contribuição diferenciada que ele pagaria. Aí aqui ele pode vir a receber, né? Que aí vai ser considerado o valor das contribuições que ele executou. A gente não vai ter aposentadoria por tempo de contribuição, certo? Para o segurado especial, salvo se ele optasse, né, por esse regime aqui, que aí permitiria a possibilidade dele ter um aumento, né, do valor do seu benefício, né, ser maior do que um salário. E eu tenho aquilo que a gente vai chamar de requisitos para aposentadoria por idade, certo? Que é a aposentadoria do segurado especial. Para a mulher, eu vou somar 2 requisitos. Ela tem que ter 55 anos de idade e 180 meses de atividade na qualidade de segurado especial. Esses 180 meses, eles não precisam ser contínuos. Então, eles podem ter intervalos, eles podem ter hiatos, tá? Para o homem,
eu também vou exigir os 180 meses de atividade, certo? Não necessariamente contínuos, então eu posso ter intervalos, tá? Mas a idade, ela vai ser de 60 anos, tá bom? Então, aqui, essa é, assim, um resumo do cenário do tratamento que é dado diferenciado para o segurado especial. E aí a gente volta, né, para reforçar o conceito, né, como é que eu vou caracterizar, já que essa é uma categoria, assim, ela é bastante presente, inclusive aqui na nossa região, né, boa parte das ações previdenciárias aqui na nossa região também vão ser fundamentadas para benefício rural, né, de segurado especial, e aí a gente vai destrinchar esses conceitos que foram trazidos pelo legislador constituinte. Primeiro, quando se fala de regime de economia familiar, é importante a gente chamar a atenção o seguinte: não significa, tá, que é subsistência, tá? Uma coisa é a subsistência, a agricultura de subsistência, que é quando eu produzo só o que eu vou comer, tá? Só o que eu vou sobreviver. E outra coisa vai ser o regime de economia familiar, tá? Nesse caso aqui, eles vão exercer as atividades, certo? Com apoio de membros da família, certo? Então, é como se o grupo familiar, ele auxilia no desenvolvimento das atividades. Então, a mão de obra de todo mundo, ela é importante para que a atividade, ela seja viável, né? Por isso que o legislador, ele utiliza das expressões condições de dependência e colaboração, tá? Sem o uso de empregados permanentes. Então, isso é bem importante, tá? Então, esse é um dos aspectos. O que é que a gente pode observar ainda? Nesse grupo familiar, quando a gente diz que eu não posso ter empregados permanentes, eu também não é sinônimo de que eu não posso ter auxílio de terceiro. Eventualmente, pode-se sim ter auxílio de terceiro, tá? A gente pode sim ter empregados, certo? Só que esses empregados, eles não podem ser permanentes, como o legislador ele já sinalizou. Então, o que é que acontece? Eu preciso, por exemplo, que esses empregados, a presença desses empregados, ela respeite uma proporção. Como é que funciona essa proporção? Ela vai ser uma proporção que vai se considerar 120 pessoas por dia no ano civil. Como é que é essa conta, tá? Independentemente de ser intercalado ou de não ser intercalado esse labor, eu vou considerar o seguinte: eu posso ter a ajuda de um terceiro, por exemplo, quando eu vou colher, aí eu contrato alguém para me auxiliar, certo? Ou então, quando eu vou fazer uma benfeitoria na propriedade, aí eu contrato alguém para fazer a cerca, eu contrato alguém para me ajudar com o pasto, enfim. Nessa atividade aqui, você vai multiplicar a quantidade de trabalhadores com a quantidade de dias trabalhados, e esse número não pode ser superior a 120, certo? Porque se ele for superior a 120, você descaracteriza o regime de economia familiar e, por sua vez, descaracteriza o segurado especial. Então, como é que vai funcionar aqui? Vamos imaginar que tenha sido um trabalhador que me auxiliou. Então, esse um trabalhador, ele pode ter laborado por ano, no máximo, tá? 120 dias, que aí dá igual a 120. Se forem dois, eles podem ter laborado no máximo 60 dias. Somando, minha gente, os dois, tá certo? Então, eles laboraram 60 dias, 3, 40 dias, e assim sucessivamente, tá? Então, por isso que foi colocada aqui essa formulazinha para vocês observarem como é que eu vou chegar a esse resultado que me caracterize o que é que seria esse regime de economia familiar, tá bom? E aí, um outro ponto que a gente tem que observar é que esse produtor rural, como eu disse a vocês, ele vai ser considerado a atividade que ele exerce numa propriedade de, no máximo, 4 módulos fiscais. Cada município vai ter o seu módulo fiscal, tá? Quem indica qual é o valor do módulo fiscal é o INCRA, certo? E aí o INCRA, ele vai, a partir desse módulo fiscal, também fazer um indicativo para o cálculo do imposto territorial rural, né? Que é um conceito que vocês estudam em direito tributário. Tá? Então, esse mesmo módulo fiscal que a gente usa para chegar no imposto territorial rural do direito tributário, esse mesmo módulo fiscal que a gente utiliza como conceito do direito agrário, a gente vai usar aqui para essa caracterização do segurado especial. Então, a gente vai observar como se fosse uma espécie de área aproveitável do imóvel, tá? Essa limitação de 4 módulos fiscais, ela é uma limitação relativamente recente, né? Então, a gente passou a ter essa exigência apenas a partir de 2008.
Antes de junho de 2008, a gente não tinha esse limitador de 4 módulos fiscais. Então, vamos imaginar alguém que vai pedir o benefício hoje, né? A pessoa vai provar a atividade dela numa área menor do que 4 módulos fiscais, de 2008 até 2020. O período anterior a janeiro de 2008 não precisa necessariamente que ela prove que aquela área ela era uma área inferior a 4 módulos fiscais, tá certo? E aí, o que é que a gente percebe ainda? A gente vai entender que o legislador, ele quis nos trazer a uma premissa quase que lógica, que é a impossibilidade do latifundiário ser utilizado como membros de um núcleo familiar para essa agricultura de economia familiar. Tá? Então, assim, é muito pouco crível que você tenha num latifúndio esse tipo de atividade. Então, se a área ela for uma área de latifúndio, a gente vai estar descaracterizando a qualidade de segurado especial, certo? Agora, lembrando bem, como eu disse há pouco, essa exigência, ela vai ser dada para quem lida com a atividade agrícola e pecuária. Para o extrativista ou o seringueiro, a gente não tem uma limitação. Porque como estes, eles fazem uso de exploração de recursos renováveis, né? Então, não teria lógica você fazer uma limitação de uma área, tá? Porque aí, como é um recurso renovável, obviamente que aquela área vai chegar um momento que ela não vai trazer mais nenhum, digamos assim, fruto, né? Então, ela precisaria de uma área maior para que haja renovação, certo? Então, por isso que a jurisprudência, ela não vai estender essa interpretação da limitação de quadros módulos fiscais para esse seringueiro ou extrativista, certo? Um outro ponto que a gente vai colocar aqui, que eu estou trazendo para vocês, são os lembretes, tá? Dos conceitos que nós temos de quem seriam esses segurados especiais. É muito comum hoje em dia, na percepção do benefício previdenciário, um pedido, que você tenha, por exemplo, junto aos processos, contrato de comodato, contrato de arrendamento. Por quê? Eu não preciso provar que o segurado especial, ele é o proprietário do imóvel, tá? Se o filho, por exemplo, ele é casado, então, se o filho ele é casado, já é um outro núcleo familiar, mas ele está laborando na propriedade do pai. Então, também é muito comum que seja feito contrato de arrendamento, de comodato, de parceria entre esse pai e esse filho, para justificar essa caracterização de segurado especial e, por sua vez, permitir a percepção do benefício. Tá? Então, por isso que a gente vai trazendo aqui alguns dos conceitos que vocês já conhecem do direito civil, certo? E do direito agrário, como é o caso do proprietário, do usufrutuário, do possuidor, do assentado, do parceiro, do meeiro, do comandatário e do arrendatário, certo? Então, depois vocês vão dar uma lida, né, dar uma relembrada para vocês perceberem, assim, muito claramente que eu não preciso ser proprietário daquele imóvel para ter essa caracterização de segurado especial, tá bom? E aí, o que é que a gente também percebe? Além de quem exerce atividade de agropecuária, extrativismo e seringueiro, eu também vou ter na condição de segurado especial o pescador artesanal. E quem é esse pescador artesanal? A sua definição, ela vai estar no regulamento de previdência social, que vai considerar pescador artesanal aquele que trabalha de modo individual ou em regime de economia familiar, fazendo da pesca seu principal meio de vida, seu principal meio de subsistência, ou a sua profissão habitual, tá? Desde que ele não use embarcação ou ele use uma embarcação de pequeno porte. O que é que seria essa embarcação de pequeno porte? A gente vai ter uma outra definição, certo? Que é trazida pela legislação que trata do direito marítimo. E aí, nessa definição, a gente vai ter o enquadramento do que é a embarcação de pequeno porte, certo? Até 2015, a gente tinha um limite de 6 toneladas de arqueação bruta, se o barco fosse próprio, ou de 10 toneladas, se o barco fosse de parceiro outorgado exclusivamente. A partir do decreto 8.424 de 2015, a gente passou a ter um único conceito, certo? Que vai considerar a embarcação de pequeno porte aquela que tem até 20 de arqueação bruta. O que é que seria essa arqueação bruta? É como se fosse a espécie de capacidade da embarcação. A gente
utiliza, né, para alguns veículos, né, por exemplo, são 120 cavalos, são 100 cavalos, 160 cavalos de potência. Então, a arqueação bruta é grosseiramente, pode ser uma analogia a esse conceito, certo? Então, essa indicação, essa classificação, ela vai ser dada pelo fabricante, né, pelo construtor daquela embarcação, ou também ela é fornecida pelo estaleiro naval, tá? Que aí a gente vai ter como exemplo as capitanias dos portos, a delegacia ou as agências fluviais ou marítimas, que vão dizer qual é a capacidade daquela embarcação para caracterizar aquele indivíduo, né, e o seu grupo familiar como pescador artesanal. A gente pode observar ainda que se essa embarcação ela for superior a esse 20 de arqueação bruta, né, se ela não for mais uma embarcação de pequeno porte, então esse segurado ele vai ser classificado como contribuinte individual, tá? E aí um outro ponto também que é importantíssimo com relação ao pescador artesanal é que a gente também vai considerar os que são assemelhados, certo? O que é que são os assemelhados? São aqueles que não usam embarcação, mas eles exercem uma atividade de captura e extração de elementos animais ou vegetais. Elementos que tenham na água o seu meio mais frequente de vida ou o seu meio normal de vida, tá? Seja beira-mar, beira-rio ou lagoa, ou, por exemplo, os mangues, né? Então, aqui a gente vai ter várias situações, como marisqueiro, caranguejeiro, o eviscerador, que é o responsável pela limpeza do pescado, o observador de cardumes, o pescador de tartarugas, o catador de algas. Então, todos esses vão ser considerados assemelhados ao pescador artesanal. Né? E essa definição, essa abertura, essa possibilidade, ela está prevista na Instrução Normativa número 971 da Receita Federal, tá bom? Então, aqui esse é que é o cenário relativo ao pescador artesanal, tá? Um outro ponto, a gente teve também, a partir do decreto 8.499, uma ampliação desse conceito de assemelhado, que estava estabelecido naquela instrução normativa. Então, a partir de agora, a gente também vai considerar assemelhado todo aquele que presta atividade de apoio, certo? Ou seja, quem é responsável por trabalhos de confecção, reparo de redes, apetrechos de pesca, reparo em embarcações, ou ainda quem atua no processamento do produto da pesca artesanal. Né? Então, vamos imaginar alguém da família que limpa o peixe, ou então outra pessoa que ela é responsável pelo conserto das redes, ela é responsável pelo cuidado da embarcação. Então, se há essa necessidade daquela mão de obra no exercício da atividade, então, todos ali que fazem parte dessa atividade vão ser, sim, pescadores artesanais, tá bom? Porque a gente vai utilizar essa semelhança para a caracterização enquanto segurado especial, tá? E aí vão ter o mesmo regime de tratamento. Um outro ponto que é interessante a gente colocar é com relação a quem vai ser responsável por informar se aquelas pessoas são ou não pescadores artesanais, que por sua vez seriam caracterizados como segurados especiais. E aqui a gente vai perceber que essa informação ela pode vir oficialmente tanto de sindicatos como por colônias de pesca e aquicultura. Tá? Então, ele vai dizer, né, essa possibilidade desses entes informarem que essa pessoa ela exerce atividade, inclusive, em embarcação miúda. Tá? O que seria essa embarcação miúda? É uma embarcação, digamos assim, menor ainda do que aquele tipo de embarcação de pequeno porte que a gente estava trabalhando. E esse conceito ele vai estar sendo definido em uma norma do Ministério da Defesa, Comando e Marinha do Brasil, tá? Que aqui é como se fosse uma embarcação que eu não tenho emissão de certificado, porque não tem arqueação bruta, né? Então, eu posso ter uma embarcação que ela vai ter um comprimento inferior ou igual a 5 metros, ou um comprimento inferior a 8 metros, mas que vai ter convés aberto, convés fechado, mas que não tem cabine habitável, sem propulsão mecânica física, ou se vier a usar motor de polpa, que esse motor ele não exceda 30 cavalos. Né? E aqui, por exemplo, a gente pode ter jangada, né? Aqueles barquinhos que a gente às vezes vê ali na beira do rio aqui, no Rio São Francisco, aqueles barquinhos, eles são essas embarcações miúdas, tá bom? Porque eu não tenho certificação, mas eu vou ter essa medida de tamanho e também essas características, tá?
Um outro aspecto é com relação ao que seria considerado pesca, para caracterizar o pescador artesanal e o seu assemelhado. Esse conceito de pesca, ele vai vir da legislação ambiental, certo? Que é toda operação, ação ou ato que tende a extrair, colher, apanhar, prender ou capturar recursos pesqueiros. Então, o que é que a gente pode observar? Esse conceito de segurado especial, ele é muito complexo, certo? Quem é o segurado especial? Há uma complexidade muito grande, tá? E a gente acaba utilizando de institutos de vários outros ramos do direito, certo? Para a gente fazer essa caracterização. Mas essa categoria, assim, ela é importantíssima, tanto para a movimentação da nossa economia, como também, obviamente, para a nossa lida enquanto operador do direito. Tá bom? Então, no próximo bloco, a gente ainda vai continuar falando sobre segurado especial, certo? Só que essa nossa fala de segurado especial, ela vai agora trabalhar outras características referentes a essa categoria, tá bom? Então, até já.